Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Feche seus olhos. Nos leva para esse nível nessa noite, Espírito Santo. Leva a tua casa para esse lugar. Que homens e mulheres aqui não se furtem do fogo, mas que o fogo não tenha poder sobre eles. Que pratiquemos justiça, conquistemos reinos, alcancemos cumprimento de promessas, fechemos boca de leões, escapemos dos fios da espada, da fraqueza que possamos tirar forças, torne-nos poderosos na batalha, que possamos pôr exércitos estrangeiros em fuga, Jesus. Meu amigo Espírito Santo, queremos ministrar isso sobre a vida da tua casa nessa noite. Vem sobre esse lugar, venha sobre esse tempo, Espírito Santo. Venha ministrar sobre os nossos corações de uma forma que só o Senhor pode fazer. Nós queremos aqui apresentar os nossos corações a Ti. Te dizer, Senhor, que o Senhor é a pessoa mais importante desse lugar. Por isso cobre aqui as nossas vidas. Nos direciona, nos lava, nos limpa, nos entesoura, nos capacita, nos enche nessa noite. E toda a honra e glória será sua e somente sua, em nome de Jesus. Aleluia. A mensagem que eu quero trazer para você aqui hoje é exatamente essa. Deus está preparando a gente para uma nova etapa. Deus está preparando a gente para um novo nível. E para esse novo nível, Deus vai colocar a gente em lugares desconfortáveis. Todas as vezes que Deus quer promover a vida de alguém, Deus vai colocar essas pessoas em lugar desconfortável. Existe um texto que a Bíblia retrata sobre a águia. E de uma forma biológica, a águia, ela prepara o ninho dela nos lugares mais altos, nas rochas mais altas. Ela vem e prepara o ninho, ela põe os ovos, ela choca os ovos, ela nasce os filhotes. Mas a Bíblia diz que a biologia diz que em um determinado momento ela quer fazer os filhotes voarem. E ela começa a tirar as plumas, as folhas de dentro, transformando aquele lugar em um lugar desconfortável para os próprios filhotes. A biologia, diz que essa águia começa a empurrar os filhotes para fora do ninho. E ainda que eles não estão preparados para voar, ela joga eles no ninho para que eles comecem a bater a asa, comecem a treinar, comecem a se preparar. E se eles não derem conta, ela voa, pega eles e traz de volta para o ninho. Mas ainda que estivesse no ninho, ainda é um lugar desconfortável. Porque Deus não chamou eu e você para estarmos em lugares confortáveis. Deus chamou eu e você para voar em lugares altos. Quando a gente começar a entender essa verdade, preparar o nosso coração para essa verdade, a gente vai começar a entender que quando tudo parecia estar muito bom, quando tudo estava caminhando para um lugar estável e confortável na nossa vida, Deus começa a mexer tudo de novo para que a gente sempre esteja num lugar desconfortável. Essa é a visão que nós carregamos como seres humanos, mas o problema é que nos lugares que nós enxergamos como estabilidade, ou nos lugares que nós enxergamos como desconforto, Deus está vendo crescimento nas nossas vidas. Deus está preparando e trazendo desconforto para que a gente possa voar em lugares mais altos. O que Deus está dizendo aqui em Hebreus é que Deus não poupou nenhum desses homens, Baraque, Davi, Sansão, Jefté. Deus não poupou nenhum deles, mas usou daquilo que eles viveram para trazer transformação para mim, para você, para eles, para o povo de Israel naquele tempo. Se viram como esteio, como exemplo, como parâmetro para a gente, para que a gente pudesse olhar e dizer, cara, eu não estou pronto para viver tudo que eu tenho para viver, mas eu estou preparado para viver todo o processo que Deus quer colocar na minha vida para que eu possa viver. Hebreus está dizendo aqui
que eles apagaram o poder do fogo. Se você puder abrir no versículo 34, põe o versículo 34 para mim de novo, fazendo favor. A Bíblia está dizendo que eles apagaram não o fogo, mas apagaram o poder do fogo. Isso significa que eles não foram poupados de passar pelo fogo, mas pela misericórdia e pelo amor de Deus sobre a vida deles. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Eles não foram poupados de passar pelo fogo, mas quando passaram pelo fogo, o fogo não os queimou. Talvez essa teologia que a gente prega de triunfalista, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus vai isso, Deus vai aquilo, e sempre te levando para um lugar confortável, essa não é a teologia bíblica. A teologia bíblica é: você vai crescer, você vai amadurecer, mas você vai passar por todo o processo que Deus tem preparado para a sua vida, sempre. E o que Deus está me chamando para falar com você, para mim também, eu tenho certeza que começa de mim, o que Deus está chamando a gente para viver, é entender que os fogos da nossa vida, as tribulações da nossa vida, não vão acabar de hoje para amanhã, mas algo pode acontecer, e eu quero profetizar sobre a sua vida que algo novo vai acontecer. Quando você estiver passando pelo fogo, o poder do fogo não vai te queimar mais. Existe uma história na Bíblia, no livro de Daniel, que fala de 3 homens que passaram por essa fornalha. Mas a Bíblia não começa com a história da fornalha. Daniel não começa com a história da fornalha. Daniel começa, na verdade, de um povo que foi levado cativo à Babilônia. Algumas pessoas perguntam: por que Jesus veio no Império Romano? É fácil de te explicar por que Jesus nasceu em Roma. Porque o sistema de colonização de Roma é o sistema de colonização do reino de Deus, é aproximado. Como assim, pastor? Se você se lembrar da história do Egito, você vai se lembrar que todo mundo foi para o Egito e todo mundo foi escravizado. Homem, mulher, criança, periquito, cachorro, papagaio, todo mundo foi escravizado. Quando o Egito escraviza Israel, todos são escravizados, inclusive criança. Se você ler a história de Moisés, já tinha uma sentença para Moisés antes que ele nascesse. É suplantado o Egito e nasce o Império Mesopotâmico, aonde se escravizavam pessoas que eram homens. Derruba-se o Mesopotâmico, acho que estou na cronologia certa. Nasce o Império Babilônico, o Mesopersa, o Império Persa. Nesse Império Persa, não todos iam para a Babilônia escravizados. Agora a Bíblia diz que só os mais excelentes foram levados cativos para a Babilônia. Só os mais excelentes. Se eu fosse pegar só isso aqui, já dava uma pregação inteira. Mas eu quero abreviar, eu queria que você olhasse para quem está do seu lado. Fala com ele assim: sabe essa prova que você está passando? É porque você foi escolhido entre os melhores. Era hora de você dizer amém, você perdeu a oportunidade. Às vezes a gente está reclamando das provas que nós estamos passando. Talvez Deus está escolhendo você dentro da sua casa, o melhor do melhor, para te provar, para te testar, para te levar para um lugar melhor, que você talvez não está vendo agora, mas vai ver lá na manhã. A história vai dizer que o Império Mesopotâmico morre, nasce o grego. Na Grécia, todos eram escravos, mas nem todos iam para Atenas. Alexandre o Grande, quando coloniza, ele estabelece, talvez você vai se lembrar de uma forma bem bíblica disso, ele estabelece igrejas, eclesias dentro de cada império conquistado. A palavra igreja não nasce na boca de Jesus, ela nasce na boca de Alexandre o Grande. Eclesia era uma república dentro de impérios conquistados, aonde eles tinham os homens que eram enviados de Atenas, da Grécia, para as eclesias, eram chamados apóstolos, os enviados. Eles iam para esses lugares para ensinar a cultura grega. Eles tinham que ensinar aquele povo toda a cultura de Atenas. Cai Alexandre o Grande, levanta César. E agora todo mundo é escravo, mas vivam a sua vida, só paguem os tributos para quem é de direito. Pergunta: por que Jesus nasceu em Roma?
Porque o modelo de reino de Deus é aproximadamente esse. Você está vivendo a sua vida, mas entenda que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você possui, tem um dono, é Deus. Você vai viver a sua vida no mundo, você vai viver a sua vida cotidiana, mas um dia você vai ter que prestar conta. Um dia César, a figura, mas na verdade é o rei dos Yeshua HaMashiach. Um dia ele vai te chamar para prestar conta, porque tudo que você tem é dele, não é seu. Jesus nasce, e quando ele começa a ministrar sobre o reino de Deus, aquele povo entendeu o que ele estava dizendo. Vocês não vão parar a sua vida, vocês vão seguir sua vida, mas entenda que agora existe um rei, um dono, um senhor sobre vocês. Mas na Babilônia não era assim. Na Babilônia, Daniel, Misael, Azarias, eles foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. Eles eram os melhores. E a história começa com um rei que teve um sonho. Esse sonho falava de uma estátua muito grande, mas o rei não se lembrava. E a Bíblia diz que esse rei ficou furioso e disse: vocês vão ter que me contar. Chamou todos os magos e sábios, todos os magos e todos os sábios do reino da Babilônia, e diz assim: vocês vão ter que me contar o que eu sonhei e a interpretação daquilo que eu sonhei. E os sábios se ajuntaram e disseram para o rei Nabucodonosor: rei, para qualquer homem da terra isso é impossível. É bonito falar disso, sabe? Porque tem coisas que não vão acontecer por homens da terra, mas por homens e mulheres que vêm do céu para a terra. Problemas impossíveis que vão chegar nas suas mãos, que se você olhar para a sua realidade, você não vai dar conta de resolver. Eu quero profetizar problemas gigantescos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Problemas que se você ver, você vai dizer: eu não tenho como resolver. Mas com os olhos do homem do céu, com os olhos de quem vem do céu, você vai conseguir resolver em nome de Jesus. Por que isso, pastor? A Bíblia diz que o rei deu um decreto: vai todo sábio e mago vai morrer na Babilônia, porque vocês não conseguem interpretar meu sonho. E a Bíblia diz que o decreto é emitido, mas Daniel faz uma petição diante do rei. Falou: rei, me dá uma noite. Me dá só uma noite. Só uma noite. A burrice do diabo às vezes é te dar tempo, irmão. Dar tempo para crente é a pior estratégia que o diabo pode ter. Mas a Bíblia diz que numa noite juntou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e foram orar. E a Bíblia diz que naquela madrugada Deus deu o sonho e a revelação do sonho para Daniel. A Bíblia diz que na manhã seguinte Daniel foi falar com Nabucodonosor e contou o sonho e contou a interpretação do sonho. E Nabucodonosor imediatamente, preste atenção no que eu vou dizer, imediatamente transformou Daniel em governador da Babilônia. Nesse novo tempo, problemas vão surgir sobre a sua vida, mas não são problemas que vão te jogar para baixo, são problemas que vão te levar a níveis de promoção diante de Deus. A palavra que eu carrego para você e para mim aqui nessa noite é dizer para você: Deus vai colocar você em um outro nível a partir de hoje. A Bíblia diz que Daniel, imediatamente após a proclamação, disse para o rei, disse assim: rei, obrigado, mas eu queria te falar uma coisa, rei. Eu tenho 3 amigos que orou comigo, sabe? Tem 3 amigos ali que orou por mim. Vê o que você pode fazer com eles. E a Bíblia diz que Nabucodonosor transformou Sadraque, Mesaque e Abidnego em governadores da província da Babilônia. Essa casa carrega uma visão de acolhimento, de cuidado. E a primeira coisa que eu quero ministrar aqui é sobre essa visão. Deus está abrindo uma nova chave, uma nova estação sobre as nossas vidas. E muitas vezes eu e você estamos tentando viver níveis que a gente ainda não conseguiu viver. Níveis em Deus, níveis familiares. Muitas vezes Deus está colocando você em lugares que te faz sonhar, mas você ainda não conseguiu chegar lá.
A gente mesmo olha para coisas que a gente gostaria de viver, por palavras mesmo que a gente carrega, e diz assim: Senhor, quando que isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai me dar estratégia para acontecer? Quando que o Senhor vai fazer alguma coisa? Quando que alguma coisa na minha vida vai mudar para que isso aconteça? Eu quero viver isso. Eu quero te dar uma notícia. Nem sempre Deus vai abrir a porta dos seus sonhos e dos seus milagres baseado na tua competência. Não é sempre que Deus vai usar a unção que você carrega para abrir uma porta, para abrir um milagre. Muitas vezes Deus vai usar os nossos relacionamentos. Muitas vezes não vai ser você, vai ser um amigo que vai abrir uma porta para você. Tem muita gente achando que se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu lutar um pouco mais, as coisas vão acontecer. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Se você se desgastar com essas coisas, talvez você não vai se desgastar com o relacionamento com pessoas que estão do seu lado. E eu vou dizer para você, eu prefiro orar, chorar, jejuar, do que muitas vezes estar com pessoas. Porque estar com pessoas é difícil. Estar com pessoas muitas vezes vai tomar o nosso tempo. Vai tomar também da nossa unção, vai tomar também da nossa paciência às vezes. Só que a gente precisa aprender que tem portas que não vão ser abertas por nós. Tem lugares que nós vamos chegar que não vão acontecer porque nós somos bons, mas não vai ser nós que vamos abrir essas portas, vai ser amigos nossos que vão abrir essas portas. Talvez você está no emprego que você está porque não é porque você é bom no seu currículo, foi porque um amigo te indicou para lá. A empresa que você está hoje foi alguém que te colocou, alguém que te conhecia e te indicou. Lembra da história de José? Tinha um copeiro e um padeiro, e um dia alguém se lembrou de José. A minha pergunta para você hoje é: o que você tem plantado na vida das pessoas para que alguém se lembre de você? Todo mundo aqui já deve ter ouvido esse papo do network. Mas quantas pessoas que você tem a capacidade, tem a vontade de entrar na vida delas? Porque quem planta cuidado, colhe portas abertas. Se nós não desejamos entrar na vida das pessoas, como que nós queremos colher portas abertas? Se José tivesse olhado para a sua prisão naquele momento e dissesse assim: eu não vou interpretar sonho de ninguém, eu estou aqui jogado para as traças, será que um dia ele teria sido governador do Egito? Muitas vezes nós queremos viver níveis ainda superiores. Nós queremos viver um pouco melhor em Deus. Nós queremos viver melhor financeiramente. Nós queremos viver melhor profissionalmente. Nós sonhamos com cargos dentro das empresas. Nós sonhamos em ter empresas. Só que a gente se esqueceu que não é só com o suor, é de mãos dadas que nós chegamos lá. A visão dessa casa não diz respeito da capacidade que você carrega. Sabe, você é um cara 10. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado e fala: cara, você é 10. Você não é 10 não, você é 1000. Você é maravilhoso. Vou até te dar um beijo aí se precisar. Deixa eu te falar uma coisa, mas não é sobre isso que nós estamos falando aqui. Não é só sobre isso. Deus pode te usar, irmão, como um atalaia, como um valente, de jogar lá em cima. Mas a Bíblia fala de um transbordar. Sabe o que é transbordar? É quando o que você carrega expande dos limites que você tem. E sabe por que Deus quer transbordar a sua vida? Ele fala lá em Lucas: eu tenho para você uma boa medida, sacudida, recalcada. Para que Deus quer fazer você transbordar, irmão? Deus não quer fazer você transbordar para provar que você é o bambambam da bala chita. Deus quer te transbordar para que aquilo que é derramado através de você toque a vida do seu vizinho. Só que nós estamos tão presos na nossa mediocridade, dizendo: não, deixa eu resolver o meu problema, deixa eu olhar para as minhas contas, deixa eu olhar para os meus desafios. Dá uma olhada para o irmão que está do lado e fala: irmão, você tem problema para resolver segunda-feira? Pergunta: você tem boleto para pagar segunda-feira? Ah, então, deixa eu te contar uma coisa: o reino de Deus
não é sobre as contas que você vai pagar, mas das pessoas que você vai abrir porta para que elas possam pagar as contas delas também. A visão de Daniel, a palavra de Daniel foi: rei, eu não consegui sozinho, foi a madrugada inteira, 3 comigo orando. A gente precisa empreender às vezes, que nem sempre é a visão que nós carregamos que vai nos promover, às vezes é estar do lado da pessoa certa. Tem gente orando aqui: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma estratégia, Senhor, me dá mais unção. E o Senhor está dizendo: eu já coloquei amigos do seu lado, você não precisa de nada disso, anda com seus amigos. Quer ser promovido? Pega na mão de alguém que está do seu lado, caminha com ele. Porque nem sempre é a sua visão que vai prosperar, mas são os seus relacionamentos que vão prosperar. Essa é a visão que nós carregamos até aqui, mas essa visão precisa expandir para você, para os seus relacionamentos, para a sua vida cotidiana. Talvez você está aqui hoje e você não sabe o nome do seu vizinho da porta da frente. Você não sabe do vizinho que está do seu lado da sua cadeira, você não sabe o nome dele. Mas eu quero dizer para você que nessa nova estação, você vai chegar em lugares mais altos que você nunca sonhou chegar. Mas você não vai chegar sozinho. Eu me lembro aqui agora de uma palavra que eu recebi do Bijou. Cadê o Bijou? O Bijou me deu uma palavra e falou assim: olha, começa a juntar as botijas de azeite. Sabe quando o azeite parou de transbordar na vida da viúva? Lembra da história da viúva, né? Todo mundo lembra da história da viúva? Sabe quando a botija parou de encher? Sabe quando o azeite parou de transbordar? Quando já não tinham mais botijas para serem cheias. Quando já não tinha mais pessoas que ela conhecia para trazer botija para dentro de casa. Sim, o óleo e a unção vai vir de dentro de casa, mas as botijas vão ser relacionamentos que você tem. Quer transbordar num nível sobrenatural? Tem amigos sobrenaturais. Tem muito amigo que te puxa para trás, não é verdade? Tem muito amigo que você anda com ele, que está alimentando a sua história. Tem muito amigo que você encontra para falar do seu fracasso. Mas Deus está te dizendo nessa noite: comece a ter amigos que te levam para o seu futuro em Deus. Não é sobre o que passou, é sobre o que virá que importa. Ah, mas eu não tenho paciência com gente, eu gosto de mexer com outras coisas. Irmãos, a matéria-prima de Deus é você. Quando Deus quer curar a vida de alguém, Ele diz: unge a sua mão, molha a sua mão com óleo e faz o que nos doentes? Toca neles. Se Deus quer enviar alguém para levar uma palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo tocou em Pedro e levou Pedro para Jope. Se Deus precisar de pés na terra, que sejam os seus. Para que a sua vida não fique só dentro de você. Para que a sua vida toque as próximas gerações que virão. Só que se nossos olhos estiverem nas nossas necessidades, não nos nossos relacionamentos, nós vamos nos frustrar e nos tornar crentes egoístas e medíocres. Que vem para a igreja dizendo: me dá, Senhor, me dá que eu preciso de mais. Me dá que eu preciso de mais. Me dá que eu preciso de mais. Eu sei que você precisa de mais, eu também preciso de mais. Mas a chamada de Deus na nossa vida não foi: vem aqui que eu vou te dar mais, mas ide após mim. Ide após mim. Às vezes a gente tem ficado com medo, não é verdade? Fala assim: eu não tenho nada para dar. Eu não estou pronto para acontecer. Eu não estou pronto ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo o que você precisa para começar, todas as pessoas, todo o tempo, todos os recursos e toda a competência que você precisa para começar hoje, Deus já colocou dentro de você. Tudo o que você precisa para começar agora já está dentro de você. Não te falta nada para começar. Te falta sim para chegar, mas para começar não te falta nada. Só que nós olhamos para os nossos recursos, nós olhamos para o nosso tempo, nós olhamos para a nossa competência, mas nós nos negamos a olhar para as pessoas que estão do nosso lado. Por isso Deus vai batizar essa casa com a unção de compaixão entre nós, de fraternidade entre nós. Para que a minha vida não faça sentido se você não estiver dentro dela. Porque o reino de Deus não faz sentido se todos nós não formos juntos. Para esse novo tempo, Deus vai levar a gente para lugares e para relacionamentos ainda mais estreitos, em nome de Jesus.
você vai ter pelo menos 5 pessoas. Quem aqui tem 5 pessoas que pode abrir o coração para elas? Será que você está na lista de pelo menos 5 pessoas para essas pessoas também abrirem o coração para você? Porque talvez a única pessoa que você pode abrir o coração é para o Instagram. Para a pessoa errada, é claro, né? É para o Facebook, jogar suas lamúrias com um versículo bíblico para sustentar sua amargura. Está abrindo o coração para pessoas erradas, ou não está abrindo o coração. Eu quero que profetizar sobre a sua vida. Deus vai te dar amigos que você possa abrir o seu coração para eles. E você vai ter amigos que eles vão poder confiar em você e abrir o seu coração nessa nova estação. Porque a Bíblia diz que confessando os nossos pecados uns aos outros, seremos curados em nome de Jesus. Quer ser curado? Quer ser melhor? Abra seu coração para as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas essas que você vai gastar a noite inteira em oração. Deixa eu te contar uma coisa. Daniel ia ser executado, mas de uma forma estratégica, de uma forma, vou colocar impatente. Sadraque, Mesaque e Abidnego talvez não seriam. E eles também nunca seriam pessoas ilustres se não fosse por Daniel, mas eles não seriam executados naquela noite. Daniel sim. Então sabe escolher as pessoas que estão do seu lado. Sabe escolher as pessoas que pagam preços com você. Não são só pessoas que usam o que você tem, mas pessoas que se unem a você na mesmo propósito, na mesma visão que você carrega. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? A história continua. E a Bíblia diz que depois do sonho interpretado, Nabucodonosor usa daquele sonho e disse: eu vou construir uma estátua agora. E a Bíblia diz que uma estátua foi construída e ele deu um decreto, falou: todo mundo, quando a buzina tocar, vai ter que se ajoelhar. Todo mundo. Talvez eu não vou dar detalhes da história, mas a gente sabe que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram. Daniel capítulo 3 conta uma história que Nabucodonosor mandou chamar eles. Ele disse assim: eu fiquei sabendo que vocês não se dobraram, então agora vai tocar a música, eu quero ver. A Bíblia diz que eles olharam e falaram assim: não precisa nem tocar a música, nós não vamos dobrar. Se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, Ele livrará, mas nós não nos curvaremos diante da estátua. Eles disseram assim: pode tocar o que você quiser, nós não vamos nos dobrar. Porque o Deus que nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livrará. Irmãos, até naquele ponto da história, alguém já tinha escapado da fogueira? Não. Aqueles homens imaginavam que escapariam da fornalha? Não. Eles achavam que os dias dele acabavam naquele dia. Mas eles declararam: se o Deus que nós servimos quiser, vai acontecer. Nessa nova estação, muitas vezes você vai ter que usar palavras que vão contrário à realidade que você vive. Você vai ter que confiar no Deus que você serve e não nas forças do seu próprio braço. Numa nova estação, muitas vezes até aqui você conseguiu se desdobrar, conseguiu se esticar, conseguiu ir dar um passo a mais, mas a partir de agora Deus vai dizer: você vai ter que confiar em mim, filho. Você vai ter que se entregar para mim. Você vai ter que abrir sua boca e dizer: em nome de Jesus. E ainda que eu não veja acontecendo imediatamente, eu vou me apegar à palavra que eu carrego para caminhar. Porque muitas vezes a única coisa que nós temos é a reclamação ou a fé. Reclamar é a coisa mais fácil do mundo, não é verdade, irmão? Dá uma olhada para quem está do seu lado. Você já reclamou hoje? Já deu uma reclamadinha? Irmão, reclamar é a coisa mais gostosa do mundo. Tem até camisa: eu reclamo, mas resolvo. Não é assim? Reclamar é a coisa mais gostosa do mundo. Você olha, irmão,
Reclamar então da igreja, reclamar do pastor. Gente, a coisa mais fácil do mundo, o cara é pecador e está na frente de todo mundo. É a coisa mais boba do mundo. Quando eu falo, pastor, você não sabe o que falar de você, eu falo, nem conta. Porque é verdade. Que é fácil falar. Difícil é construir, mas falar é fácil. Mas reclamar é salutar, desde que você tire Deus da sua equação. Reclamar é fácil, desde que você tire Deus da equação. Quando você reclama tirando Deus da equação, então você tem todo o direito de reclamar. Mas quando você coloca Deus nessa equação, você não tem direito de reclamar. Muitos de nós estamos vivendo uma vida de reclamação porque nós perdemos a reconexão que nós temos com o Senhor. Nós perdemos a conexão de fé que nós carregamos. Nós perdemos a conexão de a palavra que nós carregamos dentro de nós. E Deus está dizendo nessa noite: ei, acorda, meu filho. Acende essa lâmpada. Tira a lâmpada que está debaixo da cama e coloca nos lugares mais altos. Porque você não pode viver baseado naquilo que você está vendo. Você precisa viver baseado no que eu estou falando sobre você. A Bíblia diz que Nabucodonosor manda a história é contada, a trombeta toca, eles não se dobram, e a Bíblia diz que eles são levados para a fornalha. Eu sei, irmão, tem muita gente que está nessa fornalha aqui hoje, mas eu quero te dar uma palavra aqui hoje. Não se dobre diante do fogo, porque todos nós seremos testados para vivermos coisas grandiosas. Não se dobre diante das acusações. Não se dobre diante das afrontas. Não se dobre diante das circunstâncias, porque eu e você seremos testados. Eu e você passaremos pelas fornalhas. Talvez você está aqui hoje passando por ela. Você não será poupado. O ouro só é refinado aonde? Aonde que o ouro é refinado? Muitas vezes nós estamos gastando tempo com reclamações, quando nós deveríamos estar com a boca fechada, esperando que Deus pudesse se manifestar na fornalha onde nós estamos vivendo. Eu e você não seremos poupados, mas a Bíblia diz que o poder do fogo não nos tocará mais. Talvez você está aqui nessa batalha. Talvez você está aqui dentro de uma fornalha. Deus está dando a te dizer, aqui agora, que Ele não vai apagar o fogo, mas Ele vai apagar o poder que o fogo exerce sobre você. Sabe, a Bíblia diz que quando eles saem da fornalha, eles não tinham nem o cheiro da fumaça. Deus estava dizendo, nem vai ficar lembrança que você passou pela fornalha. Nem na sua memória vai ficar lembrado que você passou pela fornalha. Mas isso não quer dizer que você não será testado. Eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, que nesses próximos dias Deus vai colocar você em novos testes, num teste de fogo. Deus vai colocar você em lugares que você não esperava estar, você não gostaria de estar, você não se sente preparado para estar, mas depois desse lugar sua vida vai ser totalmente transformada. E quero te dar uma palavra de esperança para a gente orar. Saiba que quando Deus te colocar nesse lugar, você nunca mais vai estar sozinho. Nos lugares aonde Deus te coloca, você nunca mais vai estar sozinho. O quarto homem sempre vai estar dentro da fornalha com você. Sempre. 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 Um dos maiores desafios de um homem é acreditar em Deus. É porque é muito fácil acreditar em Deus no tempo da bonança. No tempo que está tudo bem, é muito fácil acreditar em Deus. O problema do tempo da bonança é que muitas vezes nós, quando está tudo bem, nós perdemos o norte que é Deus. Deus não é a nossa bússola. Nós temos facilidade de acreditar em Deus no tempo da tribulação, mas nós não conseguimos celebrar a Deus no tempo da tribulação. Nós nos apegamos a Deus, mas nós não celebramos a Deus. Deus disse para o povo de Israel, para Faraó, deixa o meu povo ir, para que eles me celebrem uma festa no deserto. Deus estava dizendo, eu não vou poupar vocês do deserto, mas lá vocês vão celebrar uma festa para mim. O teste de fogo não vai anular a alegria que você tem.
O teste de fogo que Deus vai colocar e as fornalhas que Deus vai colocar você não vai eximir você de permanecer feliz e celebrar na presença dEle, porque a alegria do Senhor sempre será a sua força. Mas entenda, você não será poupado. Mas quando você passar, um quarto homem vai estar lá com você. Muitas vezes, é no tempo da dificuldade, é no tempo do fogo, que nós encontramos a maturidade cristã nas nossas vidas. É nos desertos da vida, muitas vezes, que nós encontramos um relacionamento mais profundo com o Senhor. É muitas vezes nas fornalhas, nos desertos da vida, que nós verdadeiramente encontramos. Jó disse: antes eu só te conhecia, te ouvi falar, mas hoje os meus olhos conseguem te ver. Sabe, o desejo do coração de Deus é que você consiga ver Ele e Ele possa te ver. Deus não está interessado em te torturar, irmão. Deus não está interessado em te colocar ali e falar assim: vamos ver se ele aguenta. Deus não está interessado nisso. A expectativa de Deus é que diante do fogo dele sobre a sua vida, você consiga enxergá-lo no meio do fogo que você está passando. Porque se você conseguir enxergar ele no meio do fogo, acabou a reclamação, a murmuração, a vergonha. Você vai conseguir celebrar diante da dificuldade. Hebreus, a maioria de vocês conhece esse texto, porque todo mundo que é membro dessa casa passa por esse texto. Hebreus capítulo 6, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Versículo 1, pode ser no versículo 1, não tem problema. Diz assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento de arrependimento. Essa é a base do Conexo, acho que todo mundo sabe. A instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O autor de Hebreus está dizendo: existem 6 doutrinas elementares, 6 doutrinas fundamentais, 6 coisas que vocês não podem se esquecer. E talvez de todas elas a gente já ouviu falar, mas a doutrina da ressurreição dos corpos, muitas pessoas que estão na igreja não conseguiram ouvir ainda, não tiveram acesso ainda. Mas eu quero contar para você, para a gente poder orar. A Bíblia diz que um dia Jesus ressuscitado tinha o corpo transformado. A Bíblia diz que ele caminhou 40 dias com o povo, fazendo sinais e maravilhas, prodígios no meio da terra. E a palavra era: olha, se eu estou assim, vocês também viverão o que eu estou vivendo. Quando os apóstolos entenderam isso, que receberiam corpos transformados, que essa vida que eles estavam vivendo não era a única vida que Deus tinha para eles, então eles disseram: tragada foi a morte na vitória. Nada pode me parar. Não existe fogo, não existe dor, não existe problema, não existe nada que pode me parar, porque o meu corpo será transformado e eu ressuscitarei com Cristo. Então, ainda que me matem, ainda que me tirem o mais precioso dom, que é a vida, ainda não será suficiente, porque eu tenho uma vida depois com Cristo. O meu corpo não vai ser esse, será transformado. E se a morte, que é o maior inimigo da minha alma, não tem poder sobre mim, eu vou ter medo de quê? Sabe por que aqueles homens morreram crucificados? Morreram carbonizados, morreram amordaçados, morreram cerrados no meio, porque eles sabiam que essa vida não era a única vida que eles tinham para viver. Quando nós entendemos essa verdade, isso aqui perde o efeito da dor nas nossas vidas. E a gente começa a celebrar no meio do fogo, porque nós sabemos que no meio do fogo nós vamos encontrar aquele que vive eternamente. Nós vamos encontrar Cristo no meio das fornalhas que nós passamos. E talvez você está aqui hoje, e tudo que você gostaria era que a sua dor, seus problemas, o que você está querendo agora é um lugar confortável.
Mas eu quero te dizer uma coisa. O fogo de Deus só está começando sobre a sua vida. Mas Deus vai te levar em lugares altos a partir de agora. Mas quando você estiver passando pelo fogo, como diz o profeta Cassiane, vai passando pelo fogo dando glória a Deus, irmão. Porque Deus vai fazer milagres e vai estar com você no meio da sua fornalha. Aleluia. Queria que você ficasse de pé para a gente orar.